Olá! Neste vídeo vamos dar continuidade e concluir a mensagem da semana 3 da série As Promessas de Deus do Alimento Diário, cujo título é Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Concluímos o vídeo anterior lendo o livro de Hebreus, que fala do plano microeconômico de Deus para seu povo. Vamos ler Hebreus 2,16, que diz: pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Há anjos que erraram, caíram em rebelião e corromperam a espécie humana, e de acordo com Judas 6, eles passarão pelo juízo do grande dia. Portanto, os anjos não tiveram oportunidade de arrependimento. Já nós, homens, fazemos coisas que contrariam o Senhor e todos os dias temos oportunidade de nos arrepender. E, entretanto, Ele não socorreu anjos, mas está pronto para nos socorrer. Louvado seja o Senhor. O versículo 17 diz: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Não somos mais inimigos de Deus, porque Jesus fez propiciação por nossos pecados, derramando seu sangue, e agora há paz entre o homem e Deus. Deus enviou Jesus para ser o autor de nossa salvação, e Ele compreende o homem e pode ajudá-lo, pois sabe o que é o homem. Conforme o versículo 18, como alguém que foi tentado à nossa semelhança, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Por ter experimentado as circunstâncias da vida humana, Jesus pode salvar-nos completamente e introduzir-nos na glória. Aleluia! Em Hebreus 3:1, lemos: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Vemos aqui quão maravilhoso é o Senhor, pois Ele não é apenas o autor da salvação e nosso sumo sacerdote, Ele também é apóstolo. Ele é tudo isso para conduzir-nos à glória. Portanto, conforme o versículo 6, guardemos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança e agarremo-nos nessa esperança a fim de alcançarmos a excelsa glória que nos está reservada. Querido ouvinte, não viva desanimado, desmotivado, com complexo de inferioridade e com tristeza das derrotas. Tome posse da esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Agora, em Hebreus 3, de 7 a 10, lemos: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Tudo é maravilhoso no plano macroeconômico de Deus, mas quando passamos a ver o plano microeconômico, deparamos-nos com nossa realidade. Vemos que não somos tão espirituais quanto deveríamos ser, não somos tão celestiais. Muitas vezes vivemos como aquela primeira geração do povo de Israel que saiu do Egito, um povo que não conhecia o Senhor nem seus caminhos. Murmuravam face a qualquer dificuldade, queixavam-se de Moisés, de Arão e até do próprio Senhor. Em muitos momentos, em sua incredulidade, perguntavam a Moisés se haviam sido levados para morrer no Egito. Aquele povo era incrédulo e não conheciam os caminhos do Senhor. Todos nós começamos assim. Não conhecíamos o Senhor nem seus caminhos, mas com o passar do tempo, por buscar ter experiências com Ele, pouco a pouco passamos a conhecê-lo mais, bem como sua maneira de fazer as coisas.
Aleluia! O povo de Israel sofreu muita influência dos povos pagãos, especialmente dos egípcios, e isso atrapalhou seu conhecimento a respeito do Deus único e verdadeiro. O conceito pagão sobre Deus também pode ser visto no Novo Testamento, no tempo em que os gregos possuíam muitos deuses. Eles faziam ídolos desses deuses e os adoravam, esperando que atendessem às suas necessidades. Se alguém era agricultor, por exemplo, adorava o Deus da chuva, esperando que ele se agradasse do sacrifício oferecido e mandasse chuva no tempo certo. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles pensavam que Deus era um daqueles deuses que serviam apenas para fazer favores ao homem. Por essa razão, quando as circunstâncias não lhes eram favoráveis, eles murmuravam e estranhavam não ter muitos deuses a que sacrificar. Em Deuteronômio 6,4, o Senhor lhes disse que era o único Deus. Todavia, eles não compreendiam e tinham a tendência de adorar outros deuses, como faziam os povos da terra. Reclamavam de Deus, dizendo que ele não cuidava deles a contento, porque passavam por dificuldades. Essa era a situação da primeira geração do povo de Israel que saiu do Egito. Vemos, portanto, a necessidade de conhecer o Senhor, como nos mostra Oséias 6:3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Caro ouvinte, nosso Deus não é um ídolo, não é como um dos deuses pagãos. Nosso Deus é o Criador do universo, é quem cuida de tudo e mantém esse universo em ordem. Esse é o nosso Deus e precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo dia a dia. O que conhecemos dele hoje não é o bastante para amanhã. Amanhã precisaremos conhecer mais o Senhor. Aleluia! Esse povo também não conhecia os caminhos do Senhor. Mas o que significa conhecer os caminhos do Senhor? Uma coisa é conhecer o Senhor, outra coisa é conhecer os seus caminhos. Conhecer o Senhor é conhecer sua pessoa, conhecer sua essência, sua natureza. É saber que Ele é um Deus de amor e de luz, um Deus justo e santo, um Deus de unidade, de justiça e de verdade. Isso é conhecer a Deus. Mas o que é conhecer os caminhos de Deus? É conhecer a maneira como Deus opera, a maneira como Ele trabalha. Isso é muito importante, pois sua maneira de trabalhar é totalmente diferente do que pensamos. É isso que lemos em Isaías 55, de 6 a 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, pois é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ó Senhor Jesus! Portanto, não vamos limitar Deus aos nossos pensamentos, aos nossos caminhos, ou à nossa maneira de fazer as coisas. Deixemos Deus operar em nossa vida do jeito dele. Lembremos que os ministros da nova aliança não confiam em seus próprios meios, não confiam em si mesmos, nem em sua carne. Eles confiam em Deus. Louvado seja o Senhor. Após Deus ter manifestado seu poder por meio das 10 pragas no Egito, o povo de Israel foi libertado por Faraó para ir ao deserto e de lá para a terra de Canaã. De acordo com Êxodo 13:17,
Deus não conduziu o povo pelo caminho mais curto, que seria por meio da terra dos filisteus. O motivo era o fato de o povo de Israel ainda não estar pronto para a guerra, pois era um povo que não conhecia Deus e nem seus caminhos. Caso passasse pela terra dos filisteus, chegariam rapidamente a Canaã. Mas o povo de Israel não estava preparado para guerrear contra os filisteus, porque não tinha unidade e nem unanimidade. Assim acontece conosco. Enquanto vivemos por nós mesmos, sem conhecer os caminhos de Deus, não estaremos prontos para combater o bom combate do Senhor. Ficaremos dando voltas pelo deserto sem avançar em nossa carreira espiritual. Em vez de conduzir o povo pelo caminho mais curto, Êxodo 13:18 diz-nos que Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Após passar por Sucote e chegar próximo a Etã, o povo acampou-se à entrada do deserto, conforme o versículo 20. Aqui vemos a soberania de Deus, pois se eles entrassem no deserto pelo caminho de Etã, não seguiriam pelo caminho do Mar Vermelho. Não haveria a passagem do povo de Israel pelo meio do mar, e o exército de Faraó não seria subjugado por Deus. Tudo isso está registrado em Êxodo 14, de 15 a 31. Ao conduzir o povo pelo caminho do Mar Vermelho, Deus mostrou seu cuidado amoroso por Israel. Em Êxodo 13, do 21 ao 22, lemos: O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Ó Senhor Jesus! A nuvem, durante o dia, os guardava do calor escaldante do deserto, e a coluna de fogo, à noite, do frio intenso. Deus cuida do seu povo. Glórias a Deus! Na sequência, Deus ordenou a Moisés, em Êxodo 14:2, fala aos filhos de Israel que retrocedem e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente deles vos acampareis junto ao mar. Se analisarmos segundo o nosso conceito humano, essa ordem parece loucura, pois ao permanecer junto ao mar, o povo ficou encurralado entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Muitas vezes, pensamos que aquilo que Deus faz em nossa vida é ilógico. Passamos então a questionar e a murmurar contra Deus. Nesse momento, lembre que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus são muito mais elevados do que nossos caminhos. Não limite Deus com seu pensamento, não limite Deus com sua maneira de fazer as coisas. Não pensemos que sabemos conduzir a nossa vida ou como servir na igreja. Dependa dos pensamentos de Deus, dependa dos seus caminhos e não da sua própria habilidade ou de experiências passadas. Deixe Deus ir adiante de você. Amém? Ao saber que o povo de Israel estava acampado junto ao Mar Vermelho, no versículo 3, Faraó pensou: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Ele entendeu que seria fácil encurralar o povo e trazê-lo de volta para o Egito. Todavia, tudo isso foi arranjo de Deus a fim de ser glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Faraó e seus oficiais disseram, no versículo 5, que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Em outras palavras, o que fizemos? Deixamos embora uma mão de obra excelente, especializada, com muitos artífices no meio deles, muitos especialistas e bons técnicos. Eles não podem escapar, vamos tomá-los de volta. O exército egípcio pôs-se rapidamente a perseguir o povo de Deus, pois contavam com cavalos e carros. Nos versículos de 10 a 14, lemos:
E, chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Vejam que Moisés era o único que conhecia o Senhor e seus caminhos e recebeu da parte dele a ordem para que o povo, em vez de reclamar, marchasse. Às vezes, temos problemas na igreja e ficamos discutindo opiniões de quem está certo, quem está errado, quem tem razão e quem não tem razão. Em vez de ficarmos discutindo, vamos marchar, pois marchando, tudo se resolve. A igreja precisa marchar como um exército, numa mesma direção, em ordem e na mesma cadência. Quando temos essa disposição, os milagres de Deus acontecem. Aleluia! Após obedecer, o povo viu Deus abrir o mar vermelho por meio do bordão de Moisés e as águas foram divididas. O versículo 22 diz: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios entraram atrás deles, mas Deus ordenou que Moisés estendesse a mão sobre o mar para que as águas voltassem sobre os egípcios, que morreram afogados. Dessa forma, Deus livrou seu povo da perseguição dos egípcios de uma vez por todas. Tal obra grandiosa só Deus pode fazer. Portanto, confie em Deus e não em si mesmo. Nas experiências de desespero, quando nos vemos encurralados num beco sem saída, esgotados e exauridos de todas as possibilidades de livramento, reconhecer que os caminhos do Senhor são muito mais altos que os nossos caminhos, que os seus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos, é a nossa saída. Saiba e creia que Ele é poderoso para prover-nos uma saída. Ele tem sua maneira de agir. Ele é Deus. No plano microeconômico de Deus, seu agir é para que sejamos glorificados. Mas para isso precisamos aprender a conhecê-lo e conhecer seus caminhos, amadurecer, crescer em vida, crer mais no Senhor e na sua palavra. Atentemos para a advertência registrada em Hebreus capítulo 3. 2 itens fizeram com que parte do povo de Israel não pudesse entrar na boa terra de Canaã: um coração perverso de incredulidade e desobediência. Não seja como alguém da primeira geração de israelitas, vagando por 40 anos até cair morto no deserto. Qual deve ser sua atitude? Você deve crer e obedecer. Esse é o segredo. Outros 2 momentos que destacamos como exemplo de fé e obediência são a travessia do povo de Israel do Rio Jordão e também a guerra contra a cidade de Jericó. Em ambos os casos, o povo precisou crer em Deus e obedecer a seu falar para terem êxito. Querido ouvinte, agora, portanto, vamos atravessar juntos o Mar Vermelho e o Rio Jordão e conquistar a boa terra de Canaã, porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. Não fique mais no deserto, dando voltas. Creia no Senhor, obedeça a sua palavra. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Com isso concluímos mais esta mensagem e esperamos que esse conteúdo ajude a não somente conhecer Deus, mas também conhecer os seus caminhos. Deus não é um ídolo a quem devemos adoração apenas para satisfazer nossas necessidades.
Pelo contrário, Deus é o único e verdadeiro Deus, e os seus pensamentos, os seus planos são muito mais altos, mais elevados que os nossos. Portanto, cabe a nós termos um coração obediente e crente, pois isso trará unidade e unanimidade para o seu povo. Aleluia! Lembre-se de deixar seu like, seu comentário e compartilhar esse conteúdo com seus conhecidos. É muito importante para nós termos seu feedback e nos ajuda a levar esta mensagem de esperança e vida para muitas pessoas. Pedimos ainda que, caso não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que novos vídeos forem lançados. Na descrição de todos os vídeos disponibilizamos links do alimento diário e demais livros de apoio que podem ajudá-lo a aprofundar e extrair mais riquezas e revelações sobre esse assunto. Aproveita para dar uma olhada nessas indicações também. Jesus Cristo é o Senhor. Fica com Deus. Abraços.